Olá, eu me chamo Alan Bianchi, sou Mr. Universo Plus Size da franquia Dreams International e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está muito vibrante porque nós temos aqui o privilégio e a honra de ter aqui um diretor espetacular que continua fazendo muito sucesso e será sempre lembrado na parte teatral, principalmente. Sebastião Apolônio, gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Eu que agradeço, gente, eu que agradeço de estar aqui. É sempre bom estar se promovendo de alguma forma, né? Eu já estou no teatro há 60 anos e continuo trabalhando. Na pandemia eu parei, parece que 3 anos. Quando foi ano passado, já voltamos, já fizemos alguma coisa. Agora está começando a pintar outros projetos e eu estou entrando de corpo e alma, porque preciso de trabalhar. Na minha idade eu não vou parar só quando morrer. Eu já fiz 80. Então, vou continuar trabalhando. Quando a cortina fechar, eu encerro. Mas, por enquanto, eu vou continuar. Sebastião, onde você nasceu, né? E a grande curiosidade de todo mundo, entre tantas profissões que existem, em que momento da sua vida que o teatro te cativou? Pois é, um problema sério, né? Porque eu sou de Ponte Nova, interior de Minas Gerais. Terra do queijo também? Tem queijo lá também? É que lá não tem queijo. Nas cidades vizinhas tem muito queijo. Na minha cidade é muito cana-de-açúcar e goiabada ainda, né? Mas como eu estou fora de lá há mais de 50 anos, eu não sei o que está acontecendo por lá. Vou muito pouco, né? Ainda tenho família, quando dá ainda vou. Mas com 80 anos me aventuro muito a sair por aí em viagens longas, né? Mas eu comecei no teatro de uma forma muito inusitada, porque com 9 anos eu fiz um espetáculo na escola, um espetáculo normal, e ali eu cismei que tinha que ser ator. O estranho é que na família não tinha ninguém com esse projeto, ninguém com essa cultura, mas eu fui falando isso, fui repetindo e a família... 10 anos de idade, né? Mais ou menos, né? 9 anos. Aí a minha família não ignorava. Eu falava, você é ator, você é ator. Ignoraram, até eu fazer o tiro de guerra. Quando eu terminei o tiro de guerra e terminei o científico na época, falei, agora eu vou para o Rio de Janeiro para ser ator. Ninguém acreditou. Fizeram uma reunião, tentaram me comover, mas não adiantou, eu fui. O meu pai disse, deixa ele ir. Falou para minha mãe, ele vai quebrar a cara e volta logo dentro de um ano. Eu quebrei a cara 10, mas não voltei. Com 10 anos eu consegui fazer um certo nome no Teatro do Rio de Janeiro, de uma forma inusitada, né? Que eu fui trabalhar numa peça, que ela tem Banana na Banda, uma revista musical com a Leila Diniz. E eu aconteci. Que bacana, e nunca mais parei, né? Mas quando eu continuei isso, eu já tinha 10 anos de carreira, estava com 27 anos. Interessante. Quando você iniciou, aquele negócio do frio na barriga sempre acontece, né? Ainda acontece hoje. Até não. Se eu tenho que entrar em cena, ele que dá frio na barriga, você dá a perna fica bamba, você tem que entrar. Mas é só um momento, você entra e passa. Certo, mas dizem que aqueles, sei lá, 5 minutos antes de começar o espetáculo, parece meio interminável. Parece. Você tem que fazer muito esforço para entrar, porque se você ceder, você não entra. Né? É muita responsabilidade, a gente não sabe como é que o público vai aceitar o trabalho, ou a peça, ou a sua atuação. Tive muita sorte, né? Porque em 60 anos de carreira como ator, eu fiz umas 70 peças como ator. Como diretor, eu fiz umas 200. Eu não parei aqui em São Paulo, eu era o diretor que mais trabalhava no teatro na época. Depois de mim, é o Elias Andreato, que hoje em dia é o que trabalha mais. Eu já estou mais ralentado, né? Já sou menos solicitado, mas ainda sou. E quando sou, eu faço o meu trabalho com muito prazer e alegria. Agora, o que você mais gostou de interpretar e também dirigir? Drama, suspense,
coisa amorosa, cômica, o que você mais se caracteriza? Eu fiz todos os gêneros, Sim. né? Porque dirigi mais de 200 peças aqui em São Paulo, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas eu sempre gostei mais de comédia. Porque a comédia, você muda os costumes, você critica e você faz as pessoas rir. E as pessoas, quando rir, elas prestam atenção nelas mesmas. Então eu acho que o meu lado mais forte é o lado da comédia. Embora fiz musical, dramas e até tragédia. Quer dizer, eu nunca escolhi um sistema de trabalho para acontecer. Eu sempre fiz o que pintou, né? Porque eu sou convidado, se eu gostar do elenco, do grupo, eu faço. Nem é por dinheiro, embora o dinheiro seja muito importante. Certo. Bruno, você falou de comédia. Uma vez eu li um artigo do falecido Paulo Altran, que ele falava o seguinte, que teatro é uma coisa assim inusitada. Ele fez uma apresentação e contou uma anedota lá, e todo mundo riu, o teatro veio abaixo. Depois, num outro dia, com outro público, né, mas no mesmo local físico, ele contou achando que todo mundo... E ninguém riu. Acontece. Ele falou assim, dá a impressão que todo mundo se reuniu lá no saguão antes de entrar. Falou, olha, quando ele contar aqui, ninguém riu. Isso acontece. Parece que a plateia combina naquele dia não reagir. Porque a gente nunca tem certeza, né? Porque cada plateia é de um jeito. Agora, a gente como ator, a gente tem que ter uma empatia direta com a plateia. Às vezes não acontece, não é? Agora, Paulo Altran foi o maior ator brasileiro. A gente tem notícia de hoje, ninguém superou, né? Tem muita gente boa, mas igual a ele, não. Ele fazia comédia, drama, tragédia, show, tudo. Era um grande ator, um excelente ator, o maior que o Brasil já teve, né? Polônio, quando você faz uma peça, por exemplo, vai dirigir uma peça, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, em cada estado você modifica um pouquinho alguma coisa para ficar mais, sei lá, tropicalizado com a região ou não? A gente tem que pensar nisso, porque cada plateia é de uma forma. A plateia do Rio de Janeiro é mais informal, é mais fácil você fazer comédia lá. Em Belo Horizonte você tem que ter um outro critério. As pessoas são muito desconfiadas, elas primeiro querem ver. Geralmente elas riem depois de 15 minutos. Agora, em São Paulo também é a mesma coisa. As pessoas esperam ver para sentir o que eles estão vendo. Não é de cara. No Rio, se você fez uma graça, a plateia reage imediatamente. É muito interessante. Dos três, o mais crítico é São Paulo, não? O mais crítico é Belo Horizonte. São Paulo também são muito parecidos, né? Porque São Paulo, se tirar a minerada daqui, fica muito pouco. É verdade. Não é? Mas então traz isso para cá. Mas São Paulo é a capital da cultura nacional. Quando eu comecei, era o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro já passou para cá, saiu para Brasília, capital federal, e começou a perder. Antigamente era só Rio de Janeiro. Você trabalhava no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro sabia. Mas depois mudou para São Paulo. Agora, se você não acontecer aqui, você não acontece em nada, nem na Globo. Perfeito. Apolônio, do teatro lá, sei lá, se a gente compara a década de 60, 70, 80, com o teatro de agora, mudou até o jeito de utilizar o teatro. Mudou tudo, né? Primeiro que depois do golpe militar, da ditadura, as coisas nunca mais foram as mesmas, né? A gente sofreu muito. Você sabe que nós, atores, a gente tem uma carteirinha amarela para trabalhar. Era uma coisa muito ridícula, né? Não é o DRT, era outra carteirinha. Naquela época não tinha DRT. Não tinha, tá? A DRT foi em 80 e poucos. Né? Mas tinha carteirinha. E as atrizes eram pior do que a gente. Tinha uma carteirinha que eles falavam que era a carteirinha de meretriz. Onde chegava, por exemplo, a maior atriz do Brasil na época era a Dulcina de Moraes, né? Foi a escola que eu fiz, a Fundação Brasileira de Teatro, que ela que fundou. Onde eu tive um professor, Bibi Ferreira,
Zebinski, Adolfo Celli, Maria Clara Machado, Os Osmar ícones, Cabral, toda essa gente era da fundação. Mas acontece que depois da ditadura a gente sofreu essa censura horrorosa, mas você lembra que tem aquela foto das atrizes e de muita gente na frente do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Sim. As atrizes maiores, as grandes nomes, Leila Diniz, Cacilda Becker, da ditadura militar. É terrível, né? Eu lembro que eu estava fazendo ré no Rio de Janeiro como ator. Tá. A polícia parava a gente depois do ensaio e fazia a gente cuspir. Eles falam que quem é maconheiro não consegue cuspir. Eu não sabia. Falavam isso. E fazia a gente fazer isso na rua. E era um O terror. elenco de São Paulo é aquele que fez o Rio? Altair Lima. A produção era Altair Lima. Ah, tá. A produção era dele. Lá no Rio, porque o elenco daqui foi e teve um que não foi e eu fiquei no lugar. Certo. Eu entrei lá para substituir, que era o Fernando Resch, né? Que fazia a peça aqui. Aquela peça durou 10 anos na época, né? Mas E olha, é um sucesso, né? Era um sucesso, era maravilhoso. Até pessoas de interior vinham assistir, né? Era fantástico, né? Sim. Era um grande sucesso. E é uma peça, tem um filme, né? Você fica com muita saudade quando vê essa situação. Era uma época Eu maravilhosa. assisti na década de 80 já. 80, já estava no final, né? Já estava no final, Estava no final. Era Geraldo Del Rey, Selma Negreiro. Quem começou mesmo, quer dizer, fazendo que tinha um coro e tinha os atores. Os atores, Amado Borges, aquela da Globo, esqueci o nome dela, Sônia Braga fazendo coro, fazendo povo, né, fazendo hippie. Amado Borges. E muita gente famosa, Leila Torraca, que ainda não era um grande nome. Era uma época maravilhosa, muito. O teatro lotava, mas a censura era terrível, porque não prendia ator. Eu sei que chegou em Belo Horizonte, Eles queriam ver o texto. Não, eles queriam ver, eles cismavam, né? A história que na época, que eu gosto muito, é que ele em Mato Grosso era censurado para fazer os shows dele, e ele, para se vingar, ele fechava no camarim, quando eles chamavam ele para a censura, ele estava nuzinho e sentava no sofá. Eles ficavam constrangidos. E ia embora. Ele fazia isso simplesmente para não dar atenção para a censura. A gente ficava muito irritado, porque era uma coisa muito desagradável. Aqui em São Paulo, quando eu dirigia peças, a gente tinha que buscar um casal de censores, ou duas censoras, ou dois censores, ou um casal de táxi, via o espetáculo, eles censuravam tudo, proibiam algumas cenas e você tinha que levar de volta de táxi. E você tinha que deixar toda semana a programação lá, que era na rua que pegou esse edifício que pegou fogo, lembra ali na Antônio Godoy? Ali era a censura federal. Ok, ali, atrás da isso, do Paysandu. Aí eu odiava aquilo. Você tinha que levar a programação e 8 ingressos para eles, toda vez. Quando acabou, eu dei graças a Deus. Foi a pior coisa que aconteceu. Era muito burros, proibia o que não tinha que proibir e deixava passar o que não podia. Era um horror, sabe? Mas bem que essa fase já era, graças a Deus, espero que não volte nunca mais. Era um momento muito triste. A gente era preso por nada. Eu lembro que uma vez estava saindo depois da peça, fui jantar no restaurante que era aqui no Marquês, aqui no Bexiga, mesmo em pé da praça. Amigos Violino, né? Como é que chamava? Esqueci o nome do... Perto da Praça Roosevelt. Hoje na rua Goiandava lá. Não é Goiandava, era para baixo. Era o Ferro do Ar? Gente. O Ferro do Ar? Goiandava, e aí descia, eu esqueci o nome. Acho que era o Gigeto também. Hoje era o Gigeto. Orvieto, né? Hein? Orvieto. Ali, saindo do Orvieto, que era essa rua, a polícia simplesmente prendeu os atores. A gente dormiu uma noite na cadeia por nada. No dia seguinte mandaram embora e não sabia nem porque ele foi preso. Né? Era um terror. Deram cafezinho, Bruno? Hein? Deram cafezinho?
Não deram nada. Você chegava lá, botava você numa cela, aí com mais eu lembro de vários atores amigos, né, comigo lá, Aziz Baju, e muitos atores conhecidos, e no dia seguinte abre a porta para vir embora. Eu acho que é só para assustar. Só para assustar. Eu acho que foi a pior ocasião para se viver no Brasil, foi de 64 a 85 por aí, quando começou as diretas. Ô, Polônio, o que você mais se recorda, assim, você tem, dos papéis que você fez, qual que te cativou mais como ator? Como ator eu fazia, o que mais me cativou mesmo foi trabalhar na banda onde eu comecei a criar um nome, porque era irreverente, era vários quadros, né? Então eu fazia um calouro que aparecia no programa, na época tinha um programa muito famoso, que era o Instante Maestro, com o Flávio Cavalcante. Sim, então na revista eles fizeram um quadro que chamava Quadro Chavascante. Flávio Chavascante. Era uma paródia, hein? Era uma paródia. E eu fazia um número que a plateia aplaudia, que era um calouro bobo lá que ia cantar uma música e o Ari Fontoura fazia o chacrinha, ficava puxando de um lado para o outro, no final ele me expulsava de cena, dizendo que eu era o proprietário, se o senhor não ia permitir, eu brigava com ele e saía, a plateia aplaudia de pé. Por causa desse quadro eu fiquei conhecido na época. Era uma bobagem. Era a época do vinil, né? Ele quebrava os vinis. Ele quebrava Porque o Flávio Cavalcante quebrava isso. O outro, acho que é Oswaldo Borba também, alguma coisa assim, quebrava também, né? Quebrava, mas aí estava imitando, né? O Flávio Cavalcante era um grande apresentador de TV. Apareciam os jurados, apareciam as coisas boas, sim, aparecia grande coisa. Na época, a televisão estava começando a se firmar muito grande, mas o teatro ainda não tinha perdido por causa da televisão. Depois aconteceu do teatro diminuir o público da TV. Hoje em dia, se não for chamado da TV, dificilmente o público vai ao teatro. Polônio, e qual a peça que você melhor se sentiu, assim, que é aquela inesquecível? Entre as mais dos anos. Várias coisas, teve muitas peças que deixou marcado no coração, mas o maior sucesso do teatro na época foi Aí Veio o Dilúvio, que eu dirigi. É sensacional, Pois é, e aquilo ali tocava o coração de todo mundo, né? Era uma peça com 40 pessoas em cena, coro, cantores, atores, atrizes, e a plateia amava aquilo, né? E tinha um finalzinho que o padre falava com Deus, ele recusava a ficar na arca e suspende o dilúvio, né? E Deus, uma voz potentosa, falava com a voz de Fulvio Stefanini, guarde o meu lugar que eu estou chegando. Lugar à mesa de Avevi que estava cantando. E a pombinha vinha e pousava lá de cima. Perfeito, como se fosse Deus ali. Um facho de luz e pousava na cadeira que ficava vaga para ela. Exato. Aí a plateia delirava. Aquilo ali tocava todo mundo. Para mim foi uma das maiores coisas feitas no teatro, como entretenimento e emoção, né? Já teve coisas mais artísticas. Aquilo ali era considerado apenas uma peça infantil do adulto. Perfeito. Apolônio, nós estamos nas finais, eu quero que você volte outras vezes, tá? Você pode passar teu contato aqui, o telefone, nós vamos escrever também, mas eu queria que você falasse. Tá bom. Eu vou dar o meu WhatsApp, que é 11 91 51 4258. Se quiserem falar comigo, vai ser um prazer, tá? Muito obrigado. Perfeito. Apolônio, desejo aí uma saúde muito boa para você, para continuar produzindo bastante aí, tá? Obrigado. E um dia eu quero conversar com você para a gente fazer a tua biografia. Tá bom, quando você quiser, Tá bom? a gente conversa, tá Perfeito. bom? Ok. Obrigado. Internautas, nos agradecemos então a esse fantástico diretor, né? Sebastião Apolônio. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.